Bom dia, caros alunos, tudo bom? E aí, então, eu vou falar agora para vocês a continuidade, né, propriamente dos nossos vídeos, tá? Que são resumos aqui, né? Uma complementação à aula presencial sobre as crises dos séculos 14 e 15, tá? Ainda dentro daquela ideia da transformação do feudalismo, né, no mundo moderno, tá? Então, nós temos que no final, propriamente da Idade Moderna, Idade Média, tá? Estou acompanhando aqui os slides, tá certo? Do Renascimento Comercial que eu passei para vocês. Nós tivemos então, né, uma situação de transformações. Então, estou lendo aqui no slide. A crise do século 14 e 15 foi motivada por vários fatores, tá? Então, o primeiro deles é a peste negra, tá bom? A peste negra se abateu na Europa no século XIV e foi até o século XV, tá? Obviamente ela teve períodos de maior intensidade, períodos de menor intensidade. Ela chegou na Europa através daquele comércio das especiarias, tá? Provavelmente uma embarcação, né? Pelos registros que se tem, uma embarcação que trouxe lá de uma cidade próxima a Constantinopla, tá? Trouxe a doença, tá? É uma doença que era transmitida pelos ratos, tá? Mais precisamente por um parasita do rato que também morde seres humanos, né? Uma espécie de pulga dos ratos que morde seres humanos. E ela é formada, na verdade, né, a chamada peste negra, por um conjunto de doenças, mas a mais importante era a peste bubônica, tá? Que tinha esse nome porque as pessoas ficavam com alguns inchaços no corpo, né? Lembrando bulbos, lembrando bolas, tá? Então, né, assim, tem esse termo. Bom, a peste negra se estima que matou um terço da população europeia, né? Foi uma questão muito violenta. Bom, na época não se tinham os conhecimentos como os conhecimentos atuais, nem os medicamentos, nem as vacinas, por exemplo, né? Então, obviamente que ela foi, né, extremamente devastadora. No entanto, eles conheceram já algumas estratégias de minimização da doença que hoje a gente utiliza, que é a questão, né, de não fazer tumultos, afastar as pessoas, né, manter esse chamado distanciamento social. Né, isso já foi usado na Idade Média. Mas mesmo assim, né, a quantidade de pessoas que faleceram foi imensa, principalmente nas cidades, onde tinha população bastante concentrada. Bom, e o que provocou a peste negra então? Então? Provocou a interrupção praticamente da atividade comercial, mas não de toda a Europa, isso que é interessante. Tá? A peste negra se abateu muito mais, por exemplo, na França, na Itália. Tá? Na França ela atingiu uma região chamada Champagne, que é uma região onde tinham várias cidades comerciais importantes, várias feiras importantes. Tá? Mas, por exemplo, Portugal foi menos atingido pela peste negra. Tá? Então Portugal se beneficiou de certa forma, porque o comércio que antes passava por dentro da Europa, começou a passar em volta da Europa. Tá? Em navios, e muitos desses navios eram justamente navios portugueses, né, que levavam essas mercadorias. Né? Os navios vinham lá de Constantinopla, às vezes passavam pela cidade italiana, ou às vezes não passavam pela cidade italiana, né, saíam do mar Mediterrâneo, contornavam a Europa pelo mar do Oceano Atlântico, tá certo? E passavam nas cidades portuguesas, passavam nos portos portugueses, né? Tá? Então Portugal acabou se beneficiando bastante com essa atividade comercial que aconteceu durante a peste negra. Então a peste negra ela não prejudicou a Europa de uma forma geral, tá? Prejudicou algumas regiões mais que outras. Uma outra coisa também é que a peste negra dizimou muita população. Né? E enfraqueceu o feudalismo, de certa forma. Porque, inclusive, o que acabou acontecendo? Né? A mão de obra foi valorizada muito na época da peste negra. Então, muitos servos começaram a trabalhar só mediante salários. Né? Então, um dos efeitos que ocorreu foi iniciar um processo de assalariamento da mão de obra que até então não existia. Né? Já estamos caminhando para o capitalismo. Outro elemento muito importante das crises do século XIV e XV, estou seguindo aqui no slide, tá? É a Guerra dos 100 Anos. Tá bom? A Guerra dos 100 Anos ela durou, né, pouco mais de 100 anos, que são 113 anos, se a gente for contar aqui, tá? 114, 100 e... dá isso aí mesmo, tá? Dá
dá um pouco mais de 100 anos, tá? Então, de 114 anos. E ela, né, atingiu principalmente dois países que lutaram entre si nessa guerra de 100 anos, que foi Inglaterra e França, tá? A Inglaterra levou uma grande vantagem na Guerra dos 100 Anos, tá? Porque os reis ingleses embarcaram na França e fizeram grandes conquistas. Os franceses perderam várias batalhas importantes e quase que os reis ingleses dominam propriamente a França. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu a formação de um exército camponês liderado por uma moça chamada Joana d'Arc, tá? Que conseguiu reverter parte dessa guerra, né? Parte desses combates que os franceses haviam sido derrotados. E com isso, então, o rei francês, ele consegue organizar um exército nacional e enfrentar os ingleses, tá? Graças muito a essa iniciativa de Joana d'Arc. Com isso, o país, então, ele se conforma, né? Nós temos aí que a França, por exemplo, surge enquanto um país organizado, né? Então, lembrados vocês que nós comentamos a França na época dos francos, né? Que ainda era, né, em termos de país, ainda muito desorganizado. O Império Franco não tinha uma organização como os chamados Estados Nacionais passaram a ter, que a gente vai comentar em breve, tá? Então, nesse sentido, a Guerra dos 100 Anos foi muito importante. Além disso, muitos nobres morrem na Guerra dos 100 Anos, tá? Na Guerra dos 100 Anos, nas cruzadas, tá? Nas chamadas guerras de reconquista, que nós vamos ter oportunidade de falar. E com isso, então, o que acaba acontecendo? A nobreza vai enfraquecendo, tá? E os reis europeus vão se fortalecendo. A exemplo, o rei da França, que a gente comentou agora na Guerra dos 100 Anos, a exemplo dos reis portugueses e também reis espanhóis, que nós vamos comentar em breve, né, quando for falar sobre Guerra de Reconquista e a formação de Portugal e Espanha, mas isso aí é uma outra aula. Tá? Bom, uma outra coisa também foi a escassez de ouro e prata. Isso aí é muito importante para a gente entender as navegações. Com o desenvolvimento do comércio, as moedas passaram a ser produzidas em maior quantidade. Tá? E o que eram feitas as moedas na época? De ouro e prata, tá? Porque eram esses os metais preciosos que davam valor às moedas, né? Hoje é diferente. Hoje, por exemplo, você pega uma nota de R$1, você pega uma nota de $1, você pega uma nota de €1, tá? Elas, né, são papéis, tá? A rigor, né, tem... Eventualmente a gente pode pegar uma moeda uma moeda física, né, dos 50 centavos, de R$1, assim, né, uma moeda de uma dessas, né, desses tipos de valores. Mas assim, essas moedas não têm valor em si, tá? Quem dá o valor delas são chamados bancos centrais. Tá? Nós temos no Brasil um banco central, na Europa existe o Banco Central Europeu, né? Nos Estados Unidos, o Banco Central Norte-Americano, etc. Então, os bancos centrais é que regulam propriamente o valor das moedas e tornam as moedas com valor. Tá? Então, esse papel em dinheiro, mas nem dinheiro né? Mas é um cartão de plástico, tá? Agora tem o tal do Pix, que se paga por telefone. Bom, toda essa transação de valores hoje é regulada por esses chamados bancos centrais que estipulam o valor das moedas. Tá? Na época não existia isso. Então, a moeda tinha um valor nela mesma. Ela era cunhada, feita de ouro, feita de prata, tá? Para ter valor. E houve a escassez desses metais, né? Devido ao aumento do comércio e as minas europeias. Então os europeus passam a procurar metais fora da Europa, tá? E aí nós vamos falar nas navegações em breve, aonde esse fenômeno vai ocorrer. Uma outra questão importante também foi a tomada de Constantinopla pelos turcos. Os turcos, né, junto com os árabes, destruíram o Império Bizantino. E as cruzadas, de certa forma, ajudaram isso, né? Porque as cruzadas, os europeus foram lá, né, para tomar os lugares santos, acabaram guerreando também contra os bizantinos. Bom, resultado, Bizâncio cai, tá? Em 1453, Constantinopla é tomada pelos turcos. E quando os turcos tomam Constantinopla, desorganizam o comércio das especiarias, né? Posteriormente, eles mesmos vão tomar conta do comércio especialista, mas isso demorou um pouquinho, tá? Então, essa desorganização do comércio especialista vai fazer com que os países atlânticos, como Portugal, como Espanha, a Inglaterra, a França, comecem a navegar, tá, no Oceano Atlântico atrás de caminhos de comércio. E com isso, então, a América é descoberta, a América é povoada, o Brasil vai surgir, os Estados Unidos vai surgir, né? Os Estados Unidos irão surgir, tá? Acabaram surgindo México, Argentina, todas essas regiões passam a ser colonizadas europeus, entre outros motivos, a busca justamente de especiarias para o comércio, a busca de metais preciosos, né? Que nós vamos ter, tá?
Bom, em suma, né, eu até resumi aqui, ó, o que provocou a crise do século XIV e XV? Provocou a diminuição da população europeia. Tá? Essa diminuição da população europeia acabou valorizando a mão de obra, e o trabalho assalariado, pouco a pouco, começa a substituir o trabalho servil. Tá? Isso é um detalhe. Ampliou os poderes dos reis, como nós já vimos. Tá? Os reis passam a organizar exércitos, passam, né, a controlar os senhores feudais. Tá? Muitos senhores feudais desapareceram, tá? Morreram, tá? Nessas guerras. E essas terras, né, voltaram para os reis, que muitas vezes agora não vão mais usar o comitatus. Né? Não, tá? Eles vão usar uma tradição de vender a terra a proprietários. Muitos deles vão ser burgueses que ajudam no comércio, vão se começar a tornar também proprietários de terra, mas não mais senhores feudais, né, para produzir artigos de valor nessas terras. Né? Estamos vendo aí, então, pouco a pouco, o chamado capitalismo a surgir. Tá? Substituição da mão de obra servil pelo assalariado, nós já comentamos, tá? Diminuição das atividades comerciais em algumas regiões da Europa, tá? Mas, por exemplo, assim, o comércio pelo Atlântico, tá? O comércio por mar aumenta nesse período, tá bom? Tá? Porque essas cidades litorâneas foram menos atingidas pela peste, tá certo? A peste, ela vai atingir mais o interior da Europa, as cidades europeias do interior, né? O litoral acabou sendo preservado, tá? Dessa peste. A procura de novas rotas comerciais, que vai ser uma aula que nós vamos ter em breve, tá? Não agora, tá certo? Vai ser uma outra consequência também, a procura de metais preciosos que nós comentamos. E aí, então, nos próximos slides, nós temos justamente aqui a Guerra dos 100 Anos, tá? Tem uma imagem de Joana d'Arc, né, carregando a famosa bandeira branca, conduzindo os exércitos franceses, né? A Joana d'Arc, por exemplo, é uma figura famosíssima na França hoje, tá? Ela, inclusive, é santa, né? Ela foi presa pelos ingleses, queimada como bruxa, né? Morta como bruxa pela Inquisição, mas depois ela foi, né, recuperada, a imagem dela, tá? Foi até transformada em uma santa católica, tá? Joana d'Arc é uma santa. E, além disso, ela é uma figura nacional da França, tá? Ela tem uma grande importância no exército francês, porque ela ajudou a organizar o exército francês, tá? Então, isso é uma questão importante. Uma outra imagem que nós temos é a da peste, tá? Né, que foi muito pior que a pandemia que a gente está passando, tá? Mas a gente pode ter uma ideia da peste negra um pouco a partir da pandemia que nós estamos sofrendo, tá? Mas imagine isso aí numa escala muito pior, numa época que, né, não havia medicamentos, não havia um tratamento hospitalar adequado, né? Não havia vacinas, não se conhecia muito os mecanismos de transmissão, não se conhecia os micro-organismos, né? Sabia-se que uma pessoa podia passar a doença para outra, tá? Mas não sabia como isso propriamente ocorria, né, exatamente e tal, tá? Sabia-se que os ratos estavam envolvidos nisso, então o combate aos ratos ajudava a amenizar o problema das doenças e tudo mais, tá? Então isso é uma questão importante que a gente pode destacar também aqui. E outra imagem que eu coloquei para vocês foi a imagem da conquista pelos turcos, né, nas muralhas de Constantinopla, uma imagem de época, tá, mostrando então né, a conquista dos turcos. E essa conquista dos turcos contribuiu para desorganizar o comércio das especiarias, fazendo com que os portugueses, por exemplo, começassem a procurar rotas comerciais alternativas, e com isso a América, a África, tá, vai começar a ser colonizada pelos europeus, posteriormente a própria Ásia, né, tá? E aí nós vamos ter então o chamado mundo moderno, a colonização. O Brasil vai surgir como um país, tá? Falando português, falando uma língua europeia, né? Tá? Mas isso tudo são aulas que nós vamos ver mais adiante. E em seguida, pessoal, nós temos os exercícios, tá bom? Tá? Que aí eu vou pedir para vocês depois fazer esses exercícios, estão bem simplesinho, ok? Na próxima aula a gente pode, inclusive, ajudar a correção, tá bom? Podem pedir no fórum lá, tá? É para pôr esses exercícios no fórum. Vocês podem perguntar no fórum alguma dúvida, se vocês tiverem ou no chat, tá bem? Vou desligar aqui para a nossa aula não ficar muito longa, tá? E retornamos em breve, então.